O Sr. Jones, proprietário da Granja do Solar, fechou o galinheiro à noite, mas estava bêbado demais para lembrar-se de fechar também as vigias. Com o facho de luz de sua lanterna, balançando de um lado para o outro, atravessou cambaleante o pátio. Atirou as botas na porta dos fundos, tomou o último copo de cerveja do barril que havia na copa e foi para a cama, onde sua mulher já roncava. Tão logo apagou-se a luz do quarto, houve um grande alvoroço em todos os galpões da granja. Correra durante o dia o boato que o velho major, um porco, que já se sagrara grande campeão numa exposição, tivera um sonho muito estranho na noite anterior e desejava contá-lo aos outros animais. Haviam combinado encontrar-se no celeiro, assim que o Sr. Jones se retirasse para dormir. É assim que começa a história A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Para aqueles que nunca leram um livro do George Orwell, deixe-me apresentá-lo. George Orwell foi um novelista, ensaísta e jornalista inglês. O nome verdadeiro dele era Eric Arthur Blair, mas usava o pseudônimo de George Orwell. Seu mais famoso livro é o best-seller, que significa mais vendido, o livro 1984. Um livro que vale a pena ler. Mas não é sobre este livro que quero falar. Quero falar sobre o livro que comecei a ler para vocês, A Revolução dos Bichos. Em inglês, Animal Farm. Este livro, A Revolução dos Bichos, foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial e foi publicado em 1945. Nessa época, Stalin estava no poder da então União Soviética. Embora o George Orwell fosse um adepto do socialismo, ficou bastante chateado que seu livro tivesse sido usado como propaganda ideológica antissocialista. O autor apresenta os humanos como a nobreza, o feudalismo, e os animais como aqueles que derrubam o governo feudal. Este livro é uma fábula, ao mesmo tempo uma crítica e sátira política. Posso até dizer que é também uma alegoria. Os animais revoltados com os maus tratos dos seres humanos se revoltam contra os seus donos que representam a nobreza, o feudalismo, e que vivem muito bem às custas do trabalho, escravos destes animais. A revolução começa com a expulsão do ser humano, que são os donos da granja. A granja representa o Estado. Indico que leiam ou assistam o vídeo que está no link na descrição deste vídeo. É um vídeo de animação muito bom, vale a pena. Os personagens são o Major, que é o porco velho, que teve um sonho e reúne todos os animais da granja. Em seu discurso revolucionário aos animais, ele diz que devem se livrar da escravatura imposta pelos humanos e assim implanta o animismo. Animismo? Tipo de comunismo dos animais, animismo. Agora, todos os bichos irão trabalhar por si mesmos e não mais serem escravos. O porco, Major, acaba morrendo por estar muito velho, mas não antes de conseguir fazer a cabeça da bicharada. Cada animal representa um personagem do governo soviético ou do povo soviético. O Major é o Lenin, que morre sem ver a revolução acontecer. O porco grande, de nome Napoleão, é o Stalin, que manda matar o Trotsky, que é o porco branco. Quem mata são os cachorros, que representam a KGB. O cavalo é o trabalhador e o burro o intelectual, que junto com os outros animais são os únicos que trabalham, enquanto os porcos mamam. Não vou contar o final da história e peço que vocês assistam ao vídeo, que vale a pena. Mas o que posso adiantar é o seguinte: os porcos constituem o poder, ou seja, o governo, enquanto os outros animais são o proletariado, o povão. Nesta história fica claro a intenção do autor em mostrar a podridão da condição humana, pois apesar de terem derrubado a ditadura, o feudalismo, a nobreza, os animais que agora governam se portam e vivem exatamente igual àqueles que antes os escravizaram. Vivem na riqueza e exigem que o povão trabalhe mais, para que eles, os governantes, possam assim viver cada dia melhor. Tarifaço. Alguém do nosso atual governo brasileiro, falando sobre o tarifaço, os altos impostos, a situação econômica do nosso país, disse o seguinte: que é um governo responsável e que chegou ao seu limite e, portanto, agora deve compartilhar com a sociedade, com os empresários, com o povo. Perguntas: com quem mais deveria compartilhar que ele não mencionou? Segunda pergunta: numa democracia, um partido pode ter um exército? Terceira pergunta: nós brasileiros sabemos o que é democracia? Como?
Quarta pergunta. Sobre o fundo partidário para campanhas políticas, por que não fazer seus vídeos de campanhas políticas como nós fazemos os nossos vídeos no YouTube? Não é mais barato? 5. Se agora nos falta recursos econômicos, por que investimos nos portos de Cuba e em outros países vizinhos? Você realmente acredita que o problema seja o PT? E se entrasse outro partido, não seria a mesma coisa? Podemos dizer que nós, o povo, também somos corruptos? Se um político entregasse e provasse que outro político está no esquema da corrupção e fosse recompensado, vamos dizer, com 5 milhões de reais, isso acabaria com a corrupção? 9. Qual a justificativa para um salário tão alto como a dos políticos? Poderiam eles compartilhar? Vossa Excelência, Presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, a senhora disse que falaria com qualquer um, ouviria qualquer um. Bem, eu sou qualquer um. A senhora poderia falar comigo? Hoje foi um negócio diferente, porque, na verdade, em vez de Zangão responde, Zangão pergunta. Eu pergunto e vocês respondem. E podem me responder com um vídeo de até 10 segundos, ou uma gravação de voz, ou aí mesmo nos comentários. Seria legal um vídeo, principalmente para os parceiros, pois isto estaria divulgando o canal de vocês. Sem mais nada para perguntar, me despeço aqui. Zangão Blues.